Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1026. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, o grande Michel Silva. Cadê ele? Grande Michel. Grande Michel Silva, que bom. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito, muito especial. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela intercessão, pela constância. E é legal estarmos aqui. É legal podermos formar uma comunidade de estudo, uma comunidade de oração, uma comunidade de adoração. Será que nós já somos suficientes na nossa adoração? Será que nós já crescemos um pouquinho no nosso conhecimento a Deus, a ponto de sermos também uma comunidade que adora a Deus, que louva a Deus, que glorifica a Deus, que reconhece Deus agindo nas nossas vidas? Interessante isso, né? Como é importante a gente reconhecer Deus agindo nas nossas vidas. Como é importante que a nossa memória glorifique a Deus. O povo de Israel, eu acho tão bonito isso, eu sempre achei isso muito lindo, e esse é uma situações que para mim foi também um momento de crise pessoal. Eu vou explicar para você entender. Conforme eu recebi a graça de me voltar a Deus, lá depois da morte do meu pai, lá em 91, e foi um choque, pau! Eu estava acostumado a viver uma realidade de mundo e tinha me afastado realmente de Deus. Tinha raiz católica, tinha princípios católicos, muita coisa católica baseava a minha vida, honestidade, transparência, amor, respeito, mas muitas outras coisas também eu estava falhando. Eu não tinha mais uma vida de preocupação com a vontade de Deus. Eu tinha uma vida em relação à minha vontade, o que eu queria, o que eu desejava, o que eu sonhava. E o que os outros queriam para mim, o que os outros desejavam para mim, o que os outros sonhavam também. Então, veja, o centro da minha vida não estava em Deus. O centro da minha vida estava em mim. Por isso que eu falo para vocês, eu vivia no mundo. Esse viver no mundo não significa como hoje o mundo vive, numa devassidão absoluta, na droga, na bebida. Eu não me drogo, eu não bebo. Eu, de vez em quando, tomo uma taça de vinho ou uma taça de champanhe numa festa, num Natal, num casamento, mas eu normalmente não bebo, eu não fumo, eu não uso droga. A minha vida sempre foi assim. Os princípios católicos de moral sempre foram muito fortes na minha família. Por tradição, por ensino, por exemplos. Então, honestidade, trabalho, veracidade, sempre teve. Agora, com o passar do tempo, a própria família também foi se afastando, não dos princípios morais, mas da pessoa de Jesus Cristo. Dessa dependência total de Cristo. Nós aprendemos, como família e como pessoas, a viver em função da gente. O que eu acho, o que eu penso, o que eu analiso, os meus projetos, as minhas ideias, os meus conceitos, aquilo que eu defino como projeto de vida, aquilo como eu defino como projeto de profissão, aquilo que eu... Você percebe? O foco vai saindo do senhorio de Jesus na nossa existência e vai passando a ser o meu senhorio. Então, isso aqui é uma coisa importante pra caramba, para a gente perceber, porque é uma realidade que todos nós vivemos. Uns mais, outros menos,
E eu vivi isso de forma muito forte. E conforme você vai vivendo essa realidade do centro, perder o centro em Cristo e passar o centro a ser você, você acha que você continua cristão católico. Por quê? Porque você tem as reminiscências da moral cristã. E se nós criamos os hábitos da moral cristã na vida da gente, a tendência é permanecer nesses hábitos. Só que chega uma hora que você vai fraquejando também nisso. Tanto é que você vai caindo em pecados de impureza, você vai caindo em pecados de orgulho, você percebe? Por mais que você saiba que aquilo é bom, você não consegue viver aquilo de forma plena, como quando você está totalmente mergulhado no senhorio de Jesus Cristo. Então, essa realidade, ela tem que ser bem clara para a gente, porque nós estamos estudando as virtudes teologais. Então, a fé, diz o Catecismo da Igreja Católica, a primeira das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a fé diz assim, o Catecismo da Igreja Católica diz assim, isso no número 1814. Sempre lembrando que o número que a gente fala é esse númerozinho que está do lado da página. Ó, esses númerozinhos aqui. Ó. Não é o número da página, tá? Então, o 1814 do Catecismo da Igreja Católica diz assim, a fé é a virtude teologal, a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou. Não é só crer em Deus, é crer em tudo o que ele nos disse e revelou. E que a Santa Igreja Católica nos propõe para crer. Então, a fé, ela é algo que começa em Deus. Ninguém tem fé. Ninguém nasce com fé. Fé é uma virtude teologal, ou seja, vem de Deus. Essa virtude chega até nós. Deus derrama esta capacidade em nós de crer nele e de crer em tudo que ele revelou e em tudo que ele disse. Percebe? Não é só crer que existe Deus. É crer na revelação que Deus faz sobre si mesmo e sobre tudo o que ele disse. Isso é muito grande, isso é muito sério, isso vai muito além daquilo que a gente está acostumado a ouvir, a entender, a explicar. Então, a fé, ela é um hábito em que eu me ponho nas mãos de Deus. Eu saio do meu centro, eu não sou o centro. Ou seja, eu não sou o senhor da minha vida. A fé muda completamente o foco. O mundo me ensina a ser senhor da minha vida. Eu mando, eu faço, eu resolvo, eu defino, eu determino, eu escolho os caminhos, eu. A fé me coloca diante de uma nova realidade. Jesus. Jesus. É uma capacidade que Deus me dá de sair de mim e ser colocado sob o domínio de Jesus. Então, a fé, ela não é uma questão só de acreditar. Ela é muito mais. Ela é uma mudança de foco. Não sou mais o centro da minha existência. É Deus que é o centro da minha existência. Veja, é o que Deus fala que é importante. É o que Deus ensina o que é importante. Não o que eu falo. É o que Deus ordena que é importante, não o que eu quero. Na medida em que eu obedeço o que Deus ordena, mais feliz eu sou, porque foi Deus quem me criou. Na medida em que eu escuto o que Deus fala, mais realizado eu sou, mais transformado eu sou. Percebe? A fé, ela é uma realidade de mudança de foco. Então, quando as pessoas falam, olha, a fé é acreditar naquilo que você não enxerga, que você não vê. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é tão...
eu não gosto de criticar, porque eu acho isso deselegante demais. Mas a fé não é acreditar naquilo que você não vê. Já falei, comecei a falar um pouquinho sobre isso na aula passada. Isso é imaginação. Acreditar naquilo que eu não vejo pode ser fruto da minha imaginação. Só que a fé, ela não é fruto do meu pensamento, do meu sentimento, do meu desejo. A fé não vem de mim. A fé é uma capacidade que Deus me dá para que eu possa ter essa postura nova de vida. Deixar de eu ser o centro da minha existência e passar a ter Cristo como centro da minha existência. Essa mudança, essa transformação, este caminho de transformação é fé. Por quê? Como é que eu vou conseguir deixar de ser o centro se eu tenho em mim razão, se eu tenho em mim vontade, se eu tenho em mim uma série de características que me permitem ser o centro da minha existência? Você compreende? Então, é uma realidade que vai além de mim. Ela nasce além de mim e me leva a agir para além de mim. Então, eu não sei se estou sendo claro ou estou sendo muito confuso. A fé é isso. E a explicação começa assim, o catecismo da Igreja Católica começa assim. A fé é a virtude teologal. Ou seja, é um hábito de pensar diferente, é um hábito de agir diferente, é um hábito de olhar para o mundo de forma diferente, é um hábito de concluir as coisas de forma diferente, é um hábito de aprender realidades novas que nos chega através de Deus, não é da gente. Então, a fé teologal é a virtude pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos disse e em tudo que Ele nos revelou. E que a Santa Igreja nos propõe para crer. Por que a fé, a virtude teologal da fé, está intimamente ligada com a igreja? Igreja aqui, instituição. Porque Jesus instituiu a igreja. E a igreja, ela resguarda, ela guarda e mantém intacta, ou intacto, tudo aquilo que Jesus fez, falou e ensinou. E toda a tradição da revelação que Deus faz sobre si mesmo desde o tempo de Israel. Então, a igreja, ela é a instituição estabelecida pelo próprio Cristo. Cristo chegou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra. Jesus é a grande pedra angular, porque é Deus que se fez homem. Mas esta igreja, ela vai agir no mundo, ela não vai agir no espaço sideral. Ela está aqui, aonde nós estamos. Então, ela precisa ser visível. Pedro, você foi escolhido para ser a pedra. A pedra que é Jesus escolheu Pedro. Ele não só escolheu Pedro, como ele preparou Pedro. Pedro não chamava Pedro, Pedro chamava Simão. Então, essa mudança de nome que o próprio Cristo faz com Pedro tem um significado teológico profundíssimo. Pedro não chamava Pedro, ele não nasceu Pedro, ele nasceu Simão. Foi a vivência com Cristo, a ação do Espírito Santo em Pentecostes, e depois de Pentecostes, e antes de Pentecostes, mas principalmente após Pentecostes, que fez Simão ser Pedro. Simão, a palavra Simão, o nome Simão significa caniço. Caniço que se move com o vento. Eu não sei se você já viu cana, bambu, que são parecidos, né? A cana tem um doce dentro, o bambu é oco. Mas se você olhar, você percebe que eles são esguios, que eles são finos, são vários ramos finos que nascem um do lado do outro e formam uma parede de ramos assim. E se bate o vento, esses ramos, esses caniços, eles se movem. Então a palavra Simão significa isso, caniço que se move com o vento.
tem um sentido teológico também. Simão era um homem que vivia de acordo com as paixões, se move com o vento. Em Cristo, Cristo olha para Pedro, Cristo ama Pedro, Cristo escolhe Pedro, porque foi Deus Pai quem escolheu Pedro, para que Pedro fosse o primeiro papa, a pedra angular da igreja. E Cristo transforma Pedro. Cristo convive com Pedro durante 3 anos. E nesses 3 anos, Cristo foi ensinando Pedro, cultivando Pedro, transformando Pedro, a ponto de quando chegou Pentecostes, que é a pessoa do Espírito Santo que foi derramada no coração de Pedro, ele conseguiu, na força do Espírito Santo, ser o Pedro adequado para ser o chefe da igreja, a cabeça da igreja, a cabeça humana da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Pedro, ele é a pedra que Cristo escolheu. Então, a igreja, ela mantém tudo aquilo que Jesus ensinou. Por isso que nós precisamos estudar a história da igreja e vamos estudar lá na frente. Porque as verdades de Cristo estão guardadas na igreja. E as verdades de Cristo são imutáveis, porque ele é Deus que se faz homem. Então, quando Deus fala, ele sabe o que ele está falando, porque Deus é sabedoria eterna. Deus é força eterna, Deus é providência eterna, Deus é amor eterno, Deus é justiça eterna. Então, Deus é perfeito. Então, quando Jesus fala, é Deus que está falando. Então, quando Jesus fala, isso aqui está certo, isso aqui está errado, vai ser certo e errado para sempre. Lá no passado, no presente e no futuro. Então, hoje tem gente que quer mudar aquilo que Jesus ensinou, dentro da igreja. Ousam até isso. Como se Deus fosse alguém que precisasse ser atualizado. Você percebe? O orgulho, a soberba do ser humano, o pecado leva o ser humano a ficar totalmente cego. Perde o mais simples, perde a base. Jesus falou, está falado. Ele é Deus que se fez homem. Mas como é que eu sei que ele é Deus que se fez homem? Virtude da fé. A virtude da fé me garante que o que Jesus fala está falado. Você compreende? Porque não é um sentimento humano, não é uma certeza que vem de uma lógica, também tem um monte de lógica aí por trás, tem muito racional aí por trás, mas tem muita razão naquilo que Jesus fala. Mas não é isso. A certeza que a gente tem de que quando Jesus fala, é Deus falando, vem da onde? Vem da virtude da fé. Então, a virtude da fé, ela é uma certeza que nos é infundida na nossa alma. É uma certeza de que o que Cristo fala é verdade e vai ser verdade para sempre. É uma certeza de que o que Cristo fez está feito e vale para sempre. Foi Cristo quem instituiu a igreja. Não foram os homens que instituíram a igreja. Não foi São João que falou para Pedro, Pedro, de agora em diante você vai ser o Papa. Nós vamos ficar perto de você e você agora comanda a gente. Não, foi Jesus quem preparou Pedro, quem santificou pelo seu Espírito Santo a Pedro e nomeou Pedro como Papa, como a pedra da igreja. A pedra angular escolheu a pedra humana. E sobre essa pedra humana a igreja está edificada. Então, é importante. Como é que eu sei que isso é verdade? Porque vem uma certeza que está além das minhas capacidades. A certeza de eu entender que o que a igreja fala é verdade, a ponto de eu dedicar minha vida a estudar o que a igreja fala, a colocar em prática o que a igreja fala, contra tudo e contra todos, não é humano. Não é humano. É de Deus. Veja, é uma habilidade, é uma capacidade que vem do alto. É muito mais fácil, humanamente, você viver de acordo com aquilo que o mundo prega e aquilo que o mundo ensina. Porque a grande maioria das pessoas vive de acordo com o que o mundo fala e o que o mundo ensina. Só que Cristo veio, falou e ensinou coisas que vão
profundamente contra esse senso humano comum, senso humano frágil, senso humano debilitado pelo pecado. Compreende? Então, veja, esse senso humano debilitado pelo pecado, ele é um senso humano que pode estar completamente equivocado. Então, é fácil você seguir o erro, ver o erro como um acerto e seguir. Jesus veio para mostrar onde é que estava errado, o que era certo, quem é Deus, como é Deus, por que Deus é, quem somos perante Deus. Então, Jesus ele vem trazer algo que, infelizmente, principalmente hoje, vai contra o senso comum do mundo. Só que o senso comum do mundo é um senso humano. Um senso humano frágil, pequeno, preso às paixões, preso aos interesses e preso às manipulações. Manipulações podem ser humanas ou demoníacas. O senso comum, ele não é algo que garante a verdade. Quem garante a verdade é Deus. Então, quando Deus vem e revela essas verdades, apresenta de forma clara essas verdades, corrige as direções que os judeus tomaram, que os humanos tomam, ninguém quer ouvir. Porque a gente quer viver de acordo com o que a maioria vive, porque a gente quer viver junto com todo mundo. No fundo, a gente não quer ser diferente, a gente quer fazer parte da equipe. Eu quero jogar bola no meu time. Se eu sou tirado do time, eu fico triste. Eu coloquei a camisa 9, vou jogar bola. Não, você não vai jogar, não. Você vai lá para a reserva. Você vai ficar lá no banco e vai ter o 13 vai ficar no teu lugar, o 22 vai ficar no teu lugar, o 15 vai ficar no seu lugar. Eu fico triste. Pô, não faço parte da turma? Eu não jogo bola? Eu não faço gol? Você está excluído. A sensação de ser excluído é brutal. A sensação de ser excluído para um mundo onde as pessoas são gregárias. Ser gregário é uma característica do ser humano. O ser humano é gregário, ou seja, ele está junto com os outros. E quando você é muito novo ou muito nova, essa característica de ser gregário ou gregária é muito forte. Então, quando você é excluído porque você não comunga do senso comum humano, frágil e contaminado, você é excluído. Então, é muito mais difícil você se colocar perante Cristo do que você se colocar perante o mundo. Se colocar perante o mundo é fácil. Então, quando a igreja vem e ensina, como é que eu sei que a igreja tem autoridade de ensinar? Porque a virtude da fé me garante. Essa capacidade sobrenatural que me é dada não é um sentimento, não é um amor só pela igreja. O amor pela igreja nasce da certeza da verdade. E essa certeza da verdade me chega pela virtude da fé. É dado. Não é conquistado, é dado. Veja, eu consigo humanamente conquistar uma virtude de justiça, que é humana. Eu consigo humanamente conquistar uma virtude de prudência. É humano. Com meu esforço, eu tomo uma decisão intempestiva, quebrei a cara. Puxa vida, eu deveria ter sido mais prudente. O que é prudência? Prudência é você escolher o melhor caminho, a melhor forma de agir nesse caminho que você escolheu. Isso é prudência humana. Então, na próxima decisão, eu vou escolher melhor, eu vou pesar melhor, eu vou aprendendo a prudência e vou pondo a prudência em prática. É humano. Agora, a certeza de ouvir a palavra da igreja, e essa palavra da igreja é Cristo falando, isso não é humano, isso é sobrenatural. Quando você associa a palavra da igreja, que é dita sem heresias, sem erros, que é dita debaixo da sã doutrina, que está contida aqui no Catecismo da Igreja Católica, eu sei que é verdade, não porque eu conquistei esta sabedoria, porque eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Então, veja, a virtude da fé me traz isso. Então, quando eu escuto um padre
falando algo que está de acordo com a sã doutrina, aquilo toca o meu coração de uma maneira assim fantástica. Por exemplo, eu escuto o Frei Nelson Medina, lá da Colômbia, um frei dominicano. Eu nunca tive muita proximidade com os dominicanos. Nunca. Por razões políticas, inclusive. Porque eu acho que os dominicanos aqui no Brasil alguns deles tomaram uma linha que ia contra a sã doutrina. Veja, política é política. Religião é religião. O padre pode ter a sua preferência política, claro. O padre é ser humano. Agora, o sacerdote, o padre, o frei, ele não tem que ensinar política no púlpito, seja de qualquer lado, A, B, C ou D. Ele tem que evangelizar. Ele tem que formar as pessoas para Cristo e em Cristo. Ele tem que salvar almas. Então, quando você começa a perceber que o sacerdote está movido a sua paixão por política, seja ela qual for, ou qual lado for, este padre está correndo o risco de cair em heresia. Então, eu sempre tive muita resistência com esse tipo de coisa. Porque a função primordial, segundo o catecismo da Igreja Católica, da Igreja, é a salvação das almas. O resto tudo vem depois. Então, se você percebe que um sacerdote só fala de política, só fala de esquerda, só fala de PT, só fala de PSDB, só fala de sei lá qual partido. Opa, peraí, eu não vim aqui para ouvir pregação política. Eu vim aqui para conhecer Jesus, para receber o sacramento. Então eu fui, aos poucos, quando eu comecei de jovem a viver essa realidade, eu tive um choque. Foi assim com eles, com os dominicanos, foi assim com os jesuítas. Eu fui me sentindo, pô, tem alguma coisa errada aqui. Ou eu estou errado, ou eu estou errado, ou eles estão escolhendo caminhos que não são legais. Como eu não sou essa perfeição, eu fico quietinho no meu canto. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que estão caminhando para um lado político ideológico, tem um monte de outros sacerdotes, dominicanos, jesuítas, beneditinos, que vivem para a missão que Cristo estabeleceu para a igreja, que é salvação das almas. Por isso que eu não gosto da teologia de libertação. Porque a teologia de libertação, em nome de uma injustiça brutal que o mundo vive, a solução que é oferecida afasta as pessoas de Cristo. Sendo que a única forma de poder solucionar ou minimizar as injustiças nesse mundo é através de Cristo. Então, quando eu tive esse choque, eu fui me afastando da igreja. Eu fui me afastando desses meios, eu fui me afastando desses discursos, eu fui me afastando dessas narrativas. Nada contra as pessoas. Porque essas pessoas elas podem estar movidas de um amor imenso, até mesmo por Deus. Só que escolheram um caminho que não é adequado segundo a própria igreja, para apresentar soluções para problemas sérios. Eu não julgo pessoas. Cada um tem a sua visão. Mas isso foi contra. Isso me atingiu frontalmente. Espera um pouquinho. A religião não é isso. Religião não é política. Você pode, com a religião, trabalhar política. Como você pode, com a religião, trabalhar economia. Como você pode, com a religião, trabalhar sociologia, antropologia, baseado em Cristo. Não baseado numa imagem de Cristo, não baseado num conceito errado de Cristo. E como é que eu sei qual que é o conceito errado de Cristo? Porque a fé dá para todos nós este senso de certo e errado. A virtude da fé, ela derrama dentro da igreja uma certeza que não é só para mim, é para uma comunidade inteira. Então, quando você escuta alguém falando algo que está de acordo com a sã doutrina, que faz parte do ensinamento da igreja, aquilo pode te tocar de forma profunda. Veja, esse senso comum, essa percepção, nossa, que coisa linda.
Isso me trouxe paz, me trouxe questionamento. Eu estou sendo questionado, mas eu estou em paz. Eu estou percebendo caminhos novos que eu devo trilhar, eu estou percebendo erros que eu cometi, eu estou percebendo a raiz dos meus problemas, isso tudo vem como uma grande solução, ou um começo de uma grande solução adequada, religiosa, cristã. Eu sinto isso e a comunidade sente isso. Então, essa capacidade de perceber o certo e errado é sobrenatural. Tanto age em mim, quanto age na própria cristandade. É o senso da fé. É o senso de saber, não, esse padre falou certo, esse padre está falando alguma coisa que não está caindo bem. E esse alguma coisa que não está caindo bem toca o meu coração de forma negativa. Percebe? Então veja, então, isto é virtude teologal da fé. É uma capacidade sobrenatural que Deus me dá para que eu possa realmente mudar o foco. Mudar o foco para Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus que se faz homem. Jesus não é um revolucionário marxista. Jesus não é um salvador da situação econômica da humanidade. Jesus não é alguém que vai, se eu pagar o dízimo, vai me dar dinheiro e vai me dar segurança financeira. Jesus não é nada disso. Como é que eu sei que Jesus não é nada disso? Porque existe um senso que a fé me traz. Um senso que é pessoal e um senso que é comum. Nada contra. Eu estudei em colégio beneditino, eu amo São Bento. Mas eu já ouvi monges beneditinos falando coisas que eu fiquei, assim, eu fiquei assustado. Eu já vi padres jesuítas que são profundamente bem formados, são décadas de estudo e formação desses homens. Mas eu já ouvi coisas que eles falaram no púlpito que eu fiquei arrepiado de tristeza. Eu falei, não, isso não é cristianismo. Como é que eu sei se eles sabem humanamente muito mais do que eu? Se eles conhecem muito mais do que eu, se eles estudam muito mais do que eu, se eles dedicam a vida muito mais a Deus do que eu. Eles abriram mão de tudo, da família, da profissão, de ter filhos, de casar, de ter uma vida mais livre. Abriram mão de tudo para servir a Deus e servir a igreja. De repente, eles estão falando algo que não tem nada a ver. Percebe? Esse homem pode ser, inclusive, uma vida muito mais moral que a minha, muito mais aberta ao sofrimento do próximo do que eu. Só que o caminho que ele está usando para propor determinadas realidades é um caminho que se perdeu. Qualquer um de nós pode cair nisso. Por quê? E como é que a gente sabe? Talvez eu não saiba explicar por aquilo que aquele padre está falando, está errado. Mas quando eu sinto, ou quando você sente, ou quando nós todos sentimos que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está batendo, por mais que eu não tenha conhecimentos profundos sobre sacramentos, sobre mandamentos, sobre teologia, sobre história da igreja, sobre o catecismo da Igreja Católica, acende aquela luz amarela. Veja, virtude teologal da fé. Esse homem talvez seja muito melhor do que eu. Esse homem talvez esteja em contato com o sofrimento do próximo de uma forma muito mais intensa do que eu. Por isso que eu falo, eu não estou julgando os seres humanos, pelo amor de Deus. Veja, nós estamos falando sobre uma realidade sobrenatural. Talvez esse homem, de ver tanto sofrimento, de ver tanta dor, de ver tanta injustiça, e de ter que conviver com isso de manhã, de tarde, de noite, porque é onde eles estão agindo, aquilo tenha levado esse homem para um tal estado de revolta contra... E aqui que entra. A revolta contra quem?
Não é contra um sistema. É contra o pecado. E é aqui que o demônio nada de braçada nos nossos corações. Porque essa revolta contra a injustiça, ela é sentida por todos nós. Alguns muito mais. E quando essas pessoas veem a injustiça diariamente, dioturnamente, na sua frente, e essa pessoa se sente impotente diante de tanto sofrimento, aí ela pode escorregar. Aí ela pode se afastar do caminho. Por isso que ideologia é terrível, porque a ideologia conta com isso. E a ideologia trabalha isso, tem métodos para trabalhar isso, tem formas de trabalhar isso, e ela vai exatamente aonde o coração do ser humano é mais frágil. Percebe? Então, como é que eu sei que mesmo debaixo desse ardor todo dessas pessoas, está errado? O caminho escolhido está errado. Porque talvez, como seres humanos, eles sejam muito melhores do que eu. Por quê? Porque eu me coloco diante de Deus. Ah, ele vai falar, mas eu também me coloco diante de Deus. Só que você está deixando que uma paixão tome conta. E quando as paixões tomam conta, a gente perde o sentido da humildade. A gente passa a achar que nós somos a solução para os problemas. Que nós podemos resolver os problemas com a nossa força, com o nosso ímpeto, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso santo desejo. Só que quem tem poder para isso é Cristo. E é exatamente isso que a virtude da fé me traz. E traz para você também. A certeza de que Jesus é poderoso. Não só o que ele ensina, não só o que ele vive, não só o que ele viveu, não só o que tudo isso foi guardado por mando dele, Cristo, na Santa Igreja. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ensinai as pessoas. Veja, batizai e ensinai. Então, Jesus está dando um mandato para a igreja de ir para o mundo inteiro e ensinar as verdades de Deus que estão guardadas na igreja. É Jesus quem manda. Você percebe? Então, essa certeza de saber que essas verdades compõem a única verdade que é Cristo, porque o que Cristo vive é e ensina é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, a virtude da fé que me dá essa certeza. Caminho. Não sou eu o caminho, não sou eu que vou mudar o mundo, não sou eu que vou trazer o reino de Deus para essa terra, não sou eu que vou construir uma sociedade nova, não sou eu que vou destruir o pecado, não sou eu que vou destruir as injustiças. É Cristo agindo em mim. Quando eu paro de deixar Cristo agir em mim e quero tomar as rédeas da minha vida de novo, porque eu estou vendo uma injustiça imensa, porque eu estou vendo uma situação imensa, porque eu quero voltar a ter uma vida mais rica, porque eu não sei o quê, eu perdi o sentido da fé. Porque a fé é algo sobrenatural, não é um sentimento humano. É uma capacidade para poder acreditar em Deus e em tudo o que ele nos disse e tudo o que ele revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque ele é a própria verdade. Faz sentido, gente? Faz sentido. Então, a tendência, quando nós vemos, por exemplo, uma heresia forte como foi, ou como é até hoje a teologia de libertação, é a gente nos afastar da igreja. Porque aquilo agride. E aquilo passa a ser algo agressivo, porque a teologia de libertação, ela não vai na raiz, assim como o marxismo e assim como o liberalismo, assim como o capitalismo radical, eles não vão na raiz do problema. A raiz do problema não é uma outra pessoa, não é um sistema, a raiz do problema é o pecado.
E só Cristo é capaz de vencer o pecado em nós. Esta certeza vem de Deus, através da virtude da fé. Só Cristo pode ser o centro, só Cristo pode ser o Senhor. Não sou eu que sou o Senhor. Por mais que eu tenha boa vontade, por mais que eu tenha o senso de justiça exacerbado, eu corro o risco de tirar Jesus do centro e me colocar no centro. Você percebe? E é por isso que a gente peca contra a fé, porque só Cristo é capaz de vencer o pecado, só Cristo é capaz de vencer a morte, só Cristo é capaz de vencer o demônio. E é justamente o pecado que o demônio trouxe para o mundo, o pecado que o demônio instiga nos nossos corações, que leva para todas essas situações brutais, terríveis, sufocantes de injustiças que o mundo vive. Então veja, por mais que eu tenha o desejo de ver um mundo melhor, quem vai transformar esse mundo é Cristo, porque Ele é que tem o poder. E Ele age nos nossos corações na medida em que eu me abra, na medida em que eu ofereça a Cristo a minha vida, na medida da minha liberdade. A minha liberdade, Deus não vai contra. Enquanto eu fecho no meu mundo, enquanto eu fecho nos meus planos, enquanto eu me fecho nas minhas ideologias, enquanto eu me fecho nos meus desejos, Deus respeita. Ele não quer, mas Deus respeita, porque Ele nos criou livres. Então, a virtude da fé me garante que o que a igreja ensina é verdade, me garante que a igreja guarda tudo aquilo que Jesus ensinou, me garante tudo aquilo que Deus revelou desde os primórdios. Garante. Mas a minha liberdade pode fazer com que eu viva isso ou me afaste disso. Faz sentido? Faz sentido. Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Então, vamos voltar? Então, a virtude teologal da fé, segundo o catecismo, é uma adesão pessoal de todo homem a Deus. É uma adesão pessoal. Percebe? Não é ver aquilo que eu não vejo, não é acreditar naquilo que eu não vejo. É uma adesão do ser humano a Deus. Você não está... Tem certos momentos em que a fé te leva a dar um salto no escuro e ter certeza de que Deus está lá para te segurar. Mas a fé não é só um salto no escuro. A fé, ela é bonita pelo seguinte: a fé, ela é um caminho que nós percorremos, dos sinais que Deus nos dá. Dos sinais que Deus nos dá. Deus vai dando sinais. Na medida em que eu vou aderindo a Deus, Deus vai deixando sinais claros. Veja, por exemplo, como é que eu sei que Jesus é Deus que se faz homem? Jesus ensinou como Deus. Jesus falou como Deus. Jesus agiu como Deus. Jesus realizou milagres. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou enfermos. Eu fico, sabe, tem um trecho que eu acho, dos trechos tão lindos que tem a Bíblia, tem um trecho tão lindo, em que tinha uma multidão cercando Jesus que estava ensinando perto de uma casinha. E essa multidão impedia que outras pessoas chegassem perto de Jesus. Aí vieram alguns amigos carregando na maca um paralítico. E esse paralítico, ele queria, acho que é João 9, ele queria ver Jesus, ser tocado por Jesus, ser curado. Ele tinha certeza de que Jesus ia curá-lo. Certeza. Só que ele não tinha como chegar perto. Aquela multidão impedia que ele chegasse perto, porque ele estava deitado numa cama, numa maca. Os amigos pegaram ele, carregaram ele, passaram pela multidão, subiram no teto da casinha onde Jesus estava, tiraram o teto e desceram aquele paralítico. Jesus olha para aquele paralítico e fala: os teus pecados estão perdoados. Pega a tua
cama e ande. Percebe? Ele não perguntou nada para o paralítico. Jesus enxergou por trás daquela chaga imensa física que esse paralítico vivia. Pensa bem, uma pessoa que está paralisada, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Nós não estamos falando de hospital, de lugar assim arrumado, onde os doentes são curados, são tratados. Uma pessoa que está paralítica, deitada o dia inteiro numa maca, há 2000 anos atrás, que não tinha remédio, não tinha higiene, não tinha nada, essa pessoa era uma chaga. Eu não sei se você sabe disso, uma pessoa que fica muito parada, deitada numa cama, ela precisa ser sempre cuidada, porque senão aparecem feridas na lombar da pessoa, nas costas da pessoa. Agora imagine isso há 2000 anos atrás, naquele calor de deserto, naquele calor brutal do deserto. Esse homem, além de ser paralítico, não tinha nada, ele vivia na miséria absoluta. E além de viver na miséria absoluta, porque não tinha ninguém que cuidasse dele, desse muito dinheiro para ele, desse muita comida, ele vivia das migalhas e sofria horrores porque ele estava cheio de chagas. Uma pessoa que fica o dia inteiro deitada fica cheia de chagas, machucado. Eu não sei se você sabia disso, uma pessoa não pode ficar muito tempo deitada. Quando você está no hospital, eu trabalho com área médica, né? Então, durante um tempo da minha vida, eu também pude ficar um pouco em hospital, porque eu fiz um curso de bucomaxilofacial, cirurgia. Então, você começa a ficar mais perto do hospital, você começa a ver, não segui essa área, mas eu fiquei um tempinho nessa área. Então, uma pessoa que fica muito tempo deitada, precisa estar sempre com a enfermeira perto, porque a enfermeira vai lá, lava, limpa, passa pomada, troca a roupa, faz a pessoa se mover, faz a pessoa... Se não fizer isso, vão surgindo uma série de feridas no corpo. Então, esse homem paralítico que foi carregado pelos amigos e colocado aos pés de Cristo, ele era uma chaga humana, uma dor humana, uma destruição do ser humano. Só que Jesus, quando olha para ele vê além da chaga humana, ele vê a chaga do pecado. E ele não fala qual é o pecado, mas ele cura e perdoa o pecado. Porque ele vai curar a chaga. Ele vai na raiz. Só Jesus é capaz disso. Como é que eu sei disso? Pela virtude da fé. Então Jesus, ele realiza milagres. Como é que eu sei que os milagres que Jesus realiza são milagres? Pela virtude da fé. Então esses sinais me mostram que este é Deus que se fez homem. Jesus, quando ensinava, ele não ensinava de acordo com os fariseus, como os fariseus ensinavam. Os fariseus eram empompados, pomposos, orgulhosos. Quando eles iam falar alguma coisa sobre a lei, não, porque eu aprendi em tal lugar com tal mestre, com tal rabi, e tal rabi falava isso e falava aquilo, aí vem um outro fariseu que não concordava com esse fariseu aqui, falava, não, mas o meu mestre rabi falou outra coisa sobre o mesmo tema. E eles ficavam discutindo quem tinha razão, quem não tinha razão. Jesus, quando ia ensinar, quando ia pregar, quando ia falar, ele falava e a multidão parava para escutar. Porque Jesus falava com um fogo, com um poder que não vinha dos homens. São sinais. Veja, esses sinais vão sendo dados. Então, a fé é este caminho que vai unindo esses sinais que são visíveis para nos levar para algo que está invisível. Percebe? Não é imaginar algo que eu não vejo, é ir unindo os pontos. Deus deixa sinais. A fé não é um salto no escuro absoluto. Porque para isso, Deus se fosse só isso, Deus não precisava ter dado razão para a gente. A capacidade humana de pensar, a capacidade humana de raciocinar, a capacidade humana de concluir
iluminada pelo Espírito Santo, é capaz de ligar esses sinais que Deus dá sobre quem Ele é. E esta capacidade de chegar dos sinais que são visíveis a um Deus que é invisível é a fé. Faz sentido? Então, é muito distante de a fé ser algo, acreditar em algo que eu não vejo. Isso é imaginação. Não é fé. Porque a fé, ela é a capacidade de eu enxergar os sinais, unir esses pontos e chegar naquele que realmente é invisível, que é Deus Pai. Isso é a fé que faz. A virtude teologal da fé. É Deus quem me dá essa capacidade. Então, vai ter momentos na minha vida em que eu vou ter que dar um salto, porque eu já não consigo mais enxergar os sinais. Assim é a vida, por exemplo, dos grandes fundadores de comunidade. Chega uma hora que a pessoa, sabe, tem fé em Deus, acredita naquilo que a palavra de Deus foi dita, acredita que Cristo é Deus, acredita e vive em função disso. Já viu os sinais, já concluiu que existe Deus e já vive em função daquilo que Deus ensina. Acredita naquilo que Deus... Veja, fé é uma virtude que me leva a acreditar naquilo que Deus ensina e que está guardado na igreja. Percebe? A virtude da fé está intimamente ligada com esse detalhe. Aquilo que Deus ensinou está guardado na igreja. Então, se alguém não acredita naquilo que a igreja está ensinando há 2000 anos, de acordo com a sã doutrina, essa pessoa não tem fé. Então, os protestantes não têm fé? Eles estão pecando na fé. Infelizmente. Porque a virtude da fé me garante que eu creio em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que está guardado, tudo isso que Deus disse e revelou, está guardado na igreja, porque Cristo assim o quis. Por isso que Deus instituiu uma igreja. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei minha igreja. Se eu não acredito naquilo que está guardado na igreja, que a sã doutrina me revela, eu perdi a fé. Ou eu perdi uma parte da fé. Interessante, né? Interessante. Como é interessante. Então, veja, essa certeza é um caminho. Deus vai propondo. Na medida em que eu aceito esse Deus, Deus vai propondo. Veja, é um caminho, a fé vai crescendo. Vai crescendo. A memória, eu estava falando para vocês do povo judeu, que é um povo que faz memória dos grandes feitos de Deus em favor dele. A Páscoa dos judeus, eles vão relembrar com as cerimônias deles, com aqueles momentos que eles têm de oração, de cerimônia e tudo mais, a passagem do Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu para que aquele povo pudesse passar perseguido pelo exército do faraó. E quando o exército do faraó pisou na água, pisou no chão do mar, o mar se fechou sobre eles. Veja, o povo de Israel faz memória dos grandes feitos de Deus em favor deles. A história de Israel é cheia de memórias dos grandes feitos que Deus fez em favor do povo de Israel. Por que isso? Porque isso faz parte da fé. Veja, eu preciso lembrar quantas e quantas vezes eu passo pela vida e esqueço os bens que Deus fez na minha vida. Repara uma coisa que eu acho interessante. A gente dói quando a gente peca. Dói pra caramba. E além da gente ficar lembrando que a gente pecou, que a gente pisou no tomate, que não foi legal, tudo aquilo. E a gente vai, se arrepende e pede perdão para Deus e Deus te perdoa. A memória que a gente faz desse perdão que Deus nos deu, a memória que a gente faz dessa sensação de ser perdoado por Deus é constante na vida da gente? Ou a memória que a gente faz é a memória de ter caído no pecado? Percebe? Como é importante fazer memória
dos grandes feitos que Deus tem realizado na minha vida, na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida do povo de Israel. Será que nós fazemos memória disso? Então, a fé me permite enxergar essas vitórias estrondosas de Deus em nosso favor. E por falta de humildade, por isso que eu insisti tanto na virtude da humildade, nós só focamos no negativo. A gente se recusa a ver o bem que Deus realiza em nosso favor, mas a gente só consegue enxergar o bem que Deus realiza em nosso favor por causa da virtude da fé. A minha inteligência é capaz de enxergar a ação de Deus, os sinais de Deus, e na medida em que eu vou captando esses sinais de Deus, eu vou fazendo memória desses sinais que Deus me dá, eu vou trabalhando isso no meu coração, eu vou construindo isso no meu coração junto com o poder do Espírito Santo, eu vou trazendo toda uma tradição de ação divina em meu favor. E essa é uma das grandes formas que a gente tem de enfrentar as dificuldades que a vida me apresenta. Quantas e quantas vezes eu me deparo com uma dificuldade que surgiu do nada, aparentemente. Pum! Eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que agir numa situação terrível. Quando eu me vejo diante de ter que agir numa situação dificílima, a primeira sensação que eu tenho é de solidão, é de abandono, é de fragilidade. Eu não tenho força para enfrentar um negócio desse. Mas quando eu estou acostumado a fazer memória das vitórias de Deus, veja, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Deus que me trouxe até aqui não vai me deixar. Deus que me trouxe até aqui vai me dar forças para enfrentar isso aqui. Deus que me trouxe até aqui não vai me abandonar nessa hora. Todo mundo pode ter me abandonado, Deus não. Veja, fazer memória. Como é que eu sei que Deus não vai me abandonar? Fé. Porque eu fiz memória. Eu aprendi a fazer memória. Gente, a virtude da fé, ela é essencialíssima. A virtude da fé, ela não é uma magia. A virtude da fé, ela me faz enxergar além das aparências. Veja, você tem uma pessoa na sua vida que é o entrave da sua vida. Essa pessoa, ela trata mal você, ela é injusta com você, ela já pisou no seu pé, ela já te traiu, essa pessoa é um problemaço na sua vida. Aí você está magoado com essa pessoa, você tem que perdoar essa pessoa, aí você vai conversar com o padre vira e fala para você, veja Cristo nessa pessoa. Mas como é que eu vou ver Cristo numa pessoa assim? Cristo não é isso. Cristo não vai contra, não atrapalha desse jeito, não trai, não mente, não engana, não rouba. Como é que eu vou ver Cristo nessa pessoa? Humanamente eu não consigo ver Cristo nessa pessoa. Não tem como ver Cristo nessa pessoa. Porque Cristo não é isso. Como é que eu consigo ver Cristo nessa pessoa? Essa pessoa, ela não é só isso. Essa coisa medonha, essa coisa deplorável, essa fonte de problemas e essa fonte de traição, de corrupção, de tudo errado tem nessa pessoa. Sabe? Cristo não está aí. Onde é que Cristo está nessa pessoa? Cristo está nessa pessoa na fragilidade dela. Talvez ela seja tudo isso, não estou justificando, está errado, mas talvez ela seja tudo isso e muito mais, de pior, porque ela dentro dela existe uma fratura interior brutal. Existe um abandono brutal. Existe uma fragilidade terrível causada por vários fatores. Cristo está aí. Mas como é que eu vou conseguir enxergar Cristo aí? E como é que a partir de enxergar Cristo aí, nessa fragilidade, nessa fratura interior,
neste sofrimento que essa pessoa está vivendo, nessa fraqueza brutal que leva ela a fazer esses atos brutais e terríveis. É nessa fratura que Cristo está. E quando você enxerga essa fratura dessa pessoa, você começa a compreender as suas fraturas. Quem te capacita para isso? Virtude da fé. Age na sua inteligência. Então, quando o padre fala para você, olha, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que te trata mal, aquela pessoa que você não pode nem pensar no nome da pessoa. Não só perdoar essa pessoa, mas reze por essa pessoa. Mas como é que eu vou rezar por essa pessoa se eu não consigo nem lembrar o nome dela, que já me dá ódio? Então veja Cristo nela. Como é que eu vou ver Cristo nela? Virtude teologal da fé. Primeiro passo, em nome de Jesus, porque eu obedeço Jesus. Porque eu sei o que Jesus ensinou é verdade. E Jesus ensinou que o primeiro passo é perdoar. Sempre. Porque se eu não perdoo, eu estou preso a essa pessoa. Então Jesus, com o perdão que a gente tem que dar para as pessoas, quer nos libertar. Então, eu obedeço a Jesus, eu sinto raiva da pessoa, eu não posso nem ver essa pessoa na minha frente, mas por obediência a Cristo, porque eu sei que Cristo é Deus, e eu sei que Cristo é Deus porque a virtude da fé me garante isso, me garante que se eu obedecer Jesus, as coisas vão melhorar, porque Jesus sabe qual é o caminho que eu devo trilhar. E o caminho que eu devo trilhar não é o ódio. E para sair do ódio eu preciso perdoar, é um ato meu. E eu perdoo porque é frio, porque Deus mandou, não porque eu sinto, porque senão eu nunca vou perdoar. Eu perdoo essa pessoa por obediência a Deus. E eu sei que é Deus porque Deus falou e isso eu sei que é certo. Eu perdoo em nome de Cristo. E a partir do momento que eu perdoo em nome de Cristo, Cristo me manda rezar por essa pessoa. Cristo me manda amar essa pessoa. Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo sequer pensar na pessoa? Eu posso rezar por essa pessoa, colocando essa pessoa na presença de Cristo. Senhor, essa pessoa que eu odeio tanto que eu já perdoei, e esse ódio eu te entrego e entrego essa pessoa a ti. Que essa pessoa possa se abrir. Isso é rezar pela pessoa. Uma oração verdadeira. Percebe? Movido pela fé. Movido pela fé. E na medida em que eu vou me movendo pela fé, a fé vai me mostrando coisas que o humano não é capaz de enxergar. De repente eu percebo que por trás daquela podridão toda que ela ou ele apresenta externamente, por dentro essa pessoa está morta, porque ela foi abandonada, porque ela foi traída, porque ela foi violentada, Quando eu percebo que por dentro dela existe uma fraqueza, uma fragilidade, uma dor inacreditável, Jesus está aí. Aí eu começo a ver Jesus nela. Virtude da fé. Perdão, oração e amorização. Como é que eu vou viver as virtudes humanas se a virtude da fé não ilumina o meu ser? E eu não faço nem ideia o que é virtude da fé. Virtude da fé é acreditar no invisível. Não é. É 1 milhão de vezes mais do que isso. Vai ter momentos em que realmente eu vou ter que pular no escuro. Eu dou um exemplo para vocês do Padre Jonas, que é pular no escuro. Essa fé absoluta, essa fé virtuosa, essa fé que é virtude, essa fé que é dom. Dom de fé, essa fé absurda. Ele estava doente, o Padre Jonas estava doente, estava se recuperando de um problema sério de saúde, e nessa ele sentiu que ele precisava formar uma comunidade. Ele teve que abrir mão da segurança dos salesianos, porque os salesianos não iam entrar nessa aventura. Ele não deixou de ser padre e continuou a ser padre, sendo padre salesiano, deixou a segurança da comunidade dos salesianos e deu um salto no escuro e montou uma comunidade com um monte de jovens. Não tinha o que comer. Não tinha o que comer. E montou uma comunidade. Essa certeza de que Deus não abandona, que chega neste nível, isso é pular no escuro. Mas para chegar nisso, sinais, sinais,
Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.